Você acredita que o destino pode cruzar o caminho de um milionário arrogante com o de uma jovem simples e mudar tudo? Ela não tinha nada, ele tinha tudo. Mas bastou um olhar, uma atitude inesperada, e o CEO mais temido do país perdeu o controle da própria vida. Essa história vai mexer com o seu coração. Prepare-se para reviravoltas, emoção e um romance inesperado que nasce em meio ao caos. Curta, se você ama histórias de amor improváveis. Comente. Você acredita que alguém pode aparecer do nada e mudar sua vida para sempre? Compartilhe com quem adora um romance com viradas emocionantes. Inscreva-se no canal para acompanhar histórias que prendem o fôlego do início ao fim. As manhãs de segunda-feira na Avenida Paulista pareciam seguir um roteiro inflexível de passos apressados, buzinas irritadas e cafés derramados. Mas naquela manhã específica, uma pequena mudança no script da cidade mais frenética do Brasil daria início a algo muito maior que o caos de trânsito e as metas empresariais. Paulo Diniz, 35 anos, CEO de uma das maiores holdings de tecnologia do país, desceu de seu carro com o celular encostado ao ouvido e uma expressão impaciente estampada no rosto. Seu terno sob medida denunciava sua posição de poder, e seus passos firmes, quase mecânicos, mostravam que ele não tinha tempo a perder. Um executivo frio, eficiente, metódico, não por arrogância, mas porque aprendera desde cedo que sentimentos custavam caro e distrações podiam ser fatais no mundo dos negócios. Já mandei cancelar o contrato. Se o fornecedor não cumpre o prazo, está fora, disse com voz ríspida, atravessando a calçada em frente a uma cafeteria charmosa. Foi nesse exato momento que a vida de Paulo sofreu seu primeiro deslize fora do script. Uma jovem tropeçou ao sair apressada da cafeteria com uma bandeja de copos de papel. 2 deles foram direto contra o peito do CEO. O café quente espalhou-se sobre o terno caro, respingando no celular e molhando seus papéis impressos. "Me desculpa", disse a moça com os olhos arregalados. Eu não te vi." Paulo deu um passo para trás, instintivamente tentando conter o estrago. "Você está brincando comigo?" perguntou incrédulo, olhando para a camisa manchada. "Tem ideia do que acabou de fazer?" A moça se abaixou, tentando juntar os papéis, caídos no chão. Seu rosto corava de vergonha, os dedos tremiam. Ela usava uma jaqueta velha, jeans puído e tênis gastos. Mas havia algo nela. Talvez o tom sincero de preocupação ou os olhos escuros que pareciam pedir desculpas com uma intensidade genuína. Era diferente de tudo que Paulo estava acostumado a ver. "Eu limpo. Eu juro que limpo tudo, moço", insistiu ela, tentando passar um guardanapo nos documentos. Ele afastou-se com um gesto seco. "Já fez o suficiente, obrigada. Por acaso trabalha aqui?" "Não. Eu só vim entregar os cafés para os estagiários de um prédio aqui perto. Faço alguns bicos", respondeu. Ela tentando manter a dignidade mesmo com os olhares que o cercavam. Ele respirou fundo. Olhou para ela por mais alguns segundos, como se tentasse decifrá-la. Então virou-se e caminhou até o prédio ao lado sem dizer mais nada. Ela ficou parada por alguns instantes, como se esperasse que ele voltasse. Mas não voltou. Horas depois, no 13º andar da Diniz Tech Group, Paulo ainda pensava nela. Não sabia seu nome. Não sabia de onde vinha. Mas aquela garota atrapalhada, com a fala humilde e o olhar intenso, havia se fixado em sua mente como uma nota fora do tom em uma sinfonia perfeitamente afinada. "Paulo", chamou Júlio, seu braço direito, interrompendo os pensamentos do chefe. "A entrevista da nova auxiliar administrativa começa agora. A primeira candidata está lá fora." "Que entre", respondeu, tentando espantar a imagem da garota do café da cabeça. Quando a porta se abriu, Paulo ergueu os olhos, pronto para mais uma entrevista sem emoção. Mas seu coração parou por meio segundo. Era ela, a garota do café. Com o cabelo preso em um coque desajeitado, um blazer surrado emprestado e uma pasta velha nas mãos, Elizabeth entrou com passos hesitantes. Seu olhar também congelou ao reconhecer o homem sentado atrás da mesa. "Você?", murmurou ela em choque. "Você?", repetiu ele surpreso, mas com um tom quase curioso.
Acho que é melhor eu ir embora, disse ela, dando meia volta. Espere. Sente-se. A voz dele saiu mais branda do que esperava. Até para si mesmo soou estranho. Elizabeth hesitou por um instante e então se sentou apertando a pasta contra o colo. Eu não fazia ideia de que a vaga era na sua empresa, disse. Vi o anúncio num mural da biblioteca. Achei que seria em um escritório pequeno. Paulo não sabia por que não a dispensava, mas algo nele queria ouvir mais, muito mais. Qual é a sua formação? Ensino médio completo, mas estudo à noite para tentar entrar na faculdade. Faço bicos desde os 15. Preciso ajudar com o aluguel e com o tratamento do meu irmão. Ela não pedia piedade, só falava com firmeza e dignidade. Havia algo cativante na honestidade dela, uma ausência total de máscaras, tão diferente das pessoas com quem ele costumava lidar. E o que você sabe fazer? Quase tudo. Já limpei chão, já fui recepcionista, já cuidei de criança, já fiz planilhas. Rápido eu aprendo se me ensinarem. E nunca faltei num trabalho. Paulo se recostou na cadeira, avaliando. Aquilo era loucura. Contratar alguém sem experiência formal, sem referências, sem formação, e que ainda por cima jogou café em cima dele, mas também, talvez fosse exatamente isso que o intrigava. Está contratada, disse seco. O quê? Você ouviu. Começa amanhã às 9. Júlio vai cuidar do treinamento. Elizabeth se levantou devagar, como se tivesse certeza de que havia entendido errado. Eu não esperava isso. Nem eu. Naquela noite, enquanto digitava em seu pequeno quarto alugado, Elizabeth ainda não acreditava no que tinha acontecido. Sentia medo, ansiedade, mas também uma centelha de esperança. Aquela vaga era sua chance de mudar tudo. Já Paulo, deitado em seu loft luxuoso e silencioso, olhava para o teto, inquieto. Por que contratou aquela garota? Por que sentiu algo diferente naquele olhar? Ele não sabia ainda, mas o que começou com um café derramado estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. E, no fundo, parte dele já queria que isso acontecesse. A manhã seguinte chegou rápida demais para Elizabeth. O velho despertador de corda que havia herdado de sua avó tilintou antes do sol nascer, e ela pulou da cama como se cada segundo de atraso pudesse custar o que mal havia conquistado. Lavou o rosto com água fria, arrumou o cabelo em um coque simples e vestiu com cuidado sua calça social surrada e a única blusa decente que tinha. O espelho rachado refletia a imagem de uma jovem determinada, de olhos sonhadores, embora cansados. Ela inspirou fundo e murmurou: vai dar certo, tem que dar certo. Enquanto isso, no 32º andar do edifício espelhado da Diniz Tech Group, Paulo já estava em sua sala, como sempre, antes das 8. Mas havia algo de incomum naquela manhã. Ele consultava o relógio a cada 10 minutos. Não que estivesse esperando alguém, claro. Não que se importasse. Ou assim ele insistia em acreditar. Às 8h59, a porta do elevador se abriu. Elizabeth entrou tímida, mas determinada. A recepcionista a conduziu até o setor de apoio administrativo, onde um rapaz magro e sorridente a esperava. Vitor, o estagiário que agora seria seu colega e treinador nos primeiros dias. Você que é a nova auxiliar? Que bom. A última que estava aqui pediu demissão chorando, disse ele com um sorriso sem filtro. Mas acho que com você vai ser diferente. Elizabeth sorriu, confusa. Por quê? Porque você tem cara de quem já passou por coisa pior. Gente assim aguenta qualquer coisa. Ela não sabia se ria ou se agradecia. No fundo, ele tinha razão. Durante toda a manhã, Elizabeth mergulhou no novo trabalho. Digitalização de documentos, organização de arquivos, controle de e-mails internos. Tudo era novo, mas ela se esforçava. Prestava atenção em cada explicação. Anotava tudo com zelo. Seu olhar vibrava com a oportunidade, como se estivesse pisando pela primeira vez em um lugar onde finalmente poderia crescer. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Olha só quem virou a queridinha do patrão, cochichou uma assistente veterana, passando por ela no corredor. Elizabeth fingiu não ouvir, mas sentiu o golpe. Sabia que sua contratação relâmpago levantaria suspeitas, ainda mais depois do incidente do café, mas decidiu que não deixaria isso a abalar.
Aquela era a chance da sua vida. Ela não ia desperdiçar. Na hora do almoço, recusou o convite de alguns colegas e saiu sozinha, com uma marmita simples dentro da bolsa. Sentou-se na praça ao lado do prédio, como fazia em todos os trabalhos anteriores. O vento leve balançava. Os galhos das árvores e um grupo de pombos disputava farelos de pão aos seus pés. Foi então que ouviu uma voz grave e conhecida. Não vai almoçar no refeitório? Ela se virou surpresa. Era Paulo. Vestido impecavelmente, com o paletó sobre o ombro e um café na mão, ele se aproximou com um olhar difícil de interpretar. Elizabeth ficou de pé imediatamente, sentindo-se deslocada, como se fosse errado estar ali, sentada no chão. Eu gosto de ar livre. Costumo comer aqui, disse, tentando parecer natural. Paulo olhou para ela por um instante longo. Seu rosto sério suavizou-se levemente, quase imperceptível. Pode se sentar. Não sou seu chefe agora. Sempre é, senhor. Paulo. Ele franziu levemente o senho. Pode me chamar só de Paulo aqui fora. Ela hesitou, mas assentiu. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles, no entanto, não era desconfortável. Era como se algo estivesse sendo construído, silenciosamente. Você aprendeu tudo rápido hoje, disse ele, tomando um gole do café. Júlio me mandou um relatório. E os outros funcionários já comentam sua organização. Elizabeth corou. Faço o meu melhor, preciso muito desse emprego. Ele assentiu, olhando para a praça adiante. A maioria das pessoas que passam por essa empresa não faz ideia do que quer. Da vida, você parece saber, porque não tenho escolha. Quando a gente vem de onde eu vim ou luta, ou afunda. Paulo a olhou como se visse além das palavras. Ela era diferente, e ele começava a aceitar que aquilo o atraía mais do que deveria. Seu irmão está bem? Perguntou, quebrando o protocolo da conversa superficial. Elizabeth se assustou. Como você? Você mencionou ontem, na entrevista, ela baixou os olhos. Ele está com problemas no coração. Precisa de um procedimento caro, por isso trabalho tanto. É só nós dois. E o pai de vocês nunca conheci. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16. A resposta veio direta, sem drama, mas com peso. Paulo se calou. Sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Empatia, culpa, interesse, tudo junto. Se precisar de algo, começou ele, mas ela o interrompeu com firmeza. Não quero caridade. Só preciso de uma chance justa. Ele a encarou por um instante e depois sorriu de lado. Um sorriso discreto, raro, quase imperceptível. Mas real. Isso você já tem. Naquele momento, uma notificação no celular dele interrompeu o clima. Ele leu rapidamente e resmungou algo sobre uma reunião urgente. Tenho que ir. Mas... Foi bom conversar com você, Elizabeth. Ela sorriu. Sincera. Com você também, Paulo. De volta ao escritório, Paulo tentou mergulhar em planilhas, relatórios e reuniões com acionistas. Mas não conseguiu parar de pensar naquela conversa. Elizabeth, uma garota que em menos de 2 dias havia quebrado o ritmo da sua vida meticulosamente controlada. Não pelo escândalo, nem por bajulações, mas por ser exatamente quem era. Autêntica, resiliente, transparente. À noite, ele subiu até o rooftop da empresa, seu refúgio secreto. Lá de cima, observou a cidade que parecia nunca dormir. E entre as luzes distantes e o ronco dos carros, uma pergunta se formava em sua mente. Por que ela mexia tanto com ele? Na casa modesta onde morava, Elizabeth preparava o jantar para o irmão, mais novo Lucas, de 10 anos. Ele havia feito os deveres escolares e agora assistia televisão deitado no sofá rasgado. Quando viu a irmã entrar, correu até ela. Como foi o trabalho novo, Beth? Ela o abraçou sorrindo com lágrimas contidas. Foi só o começo. Mas acho que, finalmente, estamos no caminho certo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez o destino estivesse sim abrindo uma porta. Uma porta chamada Paulo Diniz. Mal sabiam os dois que aquela porta levaria a um mundo de sentimentos intensos, desafios inesperados, e um amor que nenhum dos dois jamais imaginou viver. O elevador subiu com lentidão irritante naquela manhã chuvosa.
Os ponteiros marcavam 8h04 e Paulo já havia verificado 3 vezes o horário de uma reunião que ele mesmo havia desmarcado na noite anterior. O CEO da Diniz Tech, conhecido por sua pontualidade quase obsessiva, estava estranhamente inquieto, como se o simples fato de estar atrasado escondesse um motivo que nem ele queria admitir. Quando as portas do elevador se abriram no 32º andar, a primeira coisa que seus olhos buscaram, embora ele mesmo não soubesse por quê, foi Elizabeth. E lá estava ela, sentada à mesa do setor administrativo, concentrada em um relatório, com os cabelos levemente presos e uma expressão tão serena que contrastava com o furacão que Paulo sentia dentro de si. Ela usava a mesma blusa da entrevista, agora bem passada, com pequenos ajustes feitos à mão nas costuras. A simplicidade dela doía. A autenticidade mais ainda. Ele desviou o olhar rápido e se trancou na sala envidraçada. Mas mesmo com os vidros, os pensamentos não conseguiam ser contidos. Nos últimos dias, Paulo tentara manter distância. Havia algo nela que o desequilibrava, e isso não podia acontecer. Em seu mundo onde fusões e aquisições valiam milhões, um simples gesto em falso poderia arruinar tudo. Principalmente sentimentos. Esses ele enterrava sob camadas de lógica e controle, desde que aprendera, ainda jovem, que confiar nas pessoas era o caminho mais curto para ser traído. Mas Elizabeth, ela era uma rachadura nesse sistema. Enquanto, isso no setor administrativo, Elizabeth organizava caixas com arquivos físicos que precisavam ser digitalizados. Vitor, sempre falante, tentava arrancar risadas dela com suas piadas sobre a chefia. Sabe como a gente reconhece o Paulo Diniz? Andando pelo corredor? Perguntou ele empolgado. Pelo som dos sapatos caros e pelo cheiro de café forte, misturado com gelo no coração. Elizabeth riu discretamente. Ah, Vitor, ele só parece sério. Acho que ele só... não se abre fácil. Você já conversou com ele? Perguntou o colega, curioso. Ela desviou o olhar. Só o necessário. Mentira. Aquela conversa no banco da praça havia deixado algo nela. Não sabia explicar. Mas sentiu que, por trás daquela fachada gélida, havia alguém tentando respirar. Na hora do almoço, ela mais uma vez optou por comer sozinha. Mas dessa vez não houve aparições inesperadas. Paulo se manteve recluso em sua torre de vidro. Ainda assim, ela sentia seus olhos sobre ela algumas vezes durante o dia. Ou talvez fosse só imaginação. Mas não era. Paulo observava, disfarçadamente, claro. Às vezes, pela fresta da persiana, outras vezes, pela câmera interna de segurança, que exibia a recepção em tempo real. E a cada gesto simples dela, ao ajudar uma senhora que entregava flores, ao sorrir ao digitar uma nota fiscal, ao atender o telefone com gentileza, algo nele amolecia. E isso o irritava. Naquela mesma tarde, uma situação inusitada colocou os dois frente a frente novamente. A senhorita Elizabeth pode comparecer à sala do presidente? Anunciou a recepcionista no interfone. Elizabeth gelou. Olhou ao redor como se esperasse que fosse um engano. Mas não era. Ela subiu com o coração aos pulos, as mãos suadas. Quando entrou na sala, Paulo estava de pé, ao lado de uma tela, de projeção. Preciso que me acompanhe em uma apresentação para uma ONG parceira. Faltou gente da equipe de RH e Vitor indicou você. Disse que organizou os relatórios. Confere? Sim, senhor, respondeu ela surpresa. Ótimo. Pegue sua bolsa. Vamos de carro. O trajeto até o auditório foi silencioso, mas não desconfortável. Dentro do carro, Elizabeth observava a cidade pela janela. Sentia-se fora de lugar e, ainda assim, estranhamente certa de que algo maior estava por vir. Por que você trabalha tanto? Perguntou ele de súbito, rompendo o silêncio. Ela virou o rosto para encará-lo. Porque preciso. Isso não é resposta. Todo mundo precisa. Ela hesitou por um instante. Porque não quero depender de ninguém. Porque cansei de ouvir que pobre tem que aceitar qualquer coisa. E porque tenho um irmão que depende de mim. Se eu desisto, ele afunda junto. Paulo não respondeu, mas engoliu seco. Quando chegaram ao evento, ele caminhou à frente, como sempre fazia. Mas,
No fundo, sentia-se diferente. Estar ao lado dela o fazia repensar sua própria trajetória. A apresentação correu bem. Elizabeth falava pouco, mas com precisão. Demonstrou o domínio dos números que havia ajudado a organizar. O responsável pela ONG elogiou sua dedicação. "Essa moça tem futuro", disse enquanto apertava a mão de Paulo. Paulo apenas assentiu, mas seus olhos diziam tudo. Na volta, o silêncio do carro foi preenchido por uma chuva suave que batia no vidro. "Você se saiu bem hoje", disse ele quase sem emoção. "Obrigada", respondeu ela, sem saber se era um elogio sincero ou apenas formalidade. "Tem planos?" "Muitos. Mas pouca certeza de que vou realizá-los." "Quais?" "Faculdade, psicologia. Sempre quis entender por que as pessoas machucam umas às outras e por que algumas seguem em frente, mesmo quebradas." Ele olhou para ela, longamente, em silêncio. "A maioria das pessoas desiste antes de começar", murmurou ele. "Eu não sou a maioria, Paulo." E naquele momento, seus olhares se cruzaram, de uma forma diferente, não como patrão e funcionária, mas como dois mundos que, mesmo distintos, encontravam algum tipo de sentido um no outro. Paulo desviou o olhar e acelerou o carro. Quando estacionaram na frente do prédio da empresa, ela agradeceu e desceu. Mas antes que ela fechasse a porta, ele disse: "Elizabeth." Ela se virou. "Sim." "Você não é invisível." Ela arregalou os olhos sem saber o que responder. Depois apenas sorriu e fechou a porta. Aquela noite foi longa para os dois. Elizabeth, deitada ao lado do irmão adormecido, revivia cada frase, cada silêncio, cada... Olhar Paulo, sozinho em sua cobertura luxuosa, se pegava sorrindo sozinho, coisa que não fazia há anos, e no meio da cidade fria, algo quente começava a nascer. Um sentimento tímido, silencioso, mas poderoso demais para ser ignorado. A noite caiu sobre São Paulo como um manto denso de promessas não ditas e emoções represadas. As luzes da cidade piscavam como se cada uma guardasse uma história secreta. No 32º andar da Diniz Tech Group, as janelas refletiam a metrópole insone. Mas dentro da sala do presidente, o tempo parecia ter parado. Paulo estava lá, sozinho, recostado na poltrona, olhando para a tela do computador, mas sem ver de fato. Seus pensamentos estavam longe, longe das ações em queda, do novo projeto, da próxima negociação milionária. Estavam nela, em Elizabeth, em tudo o que ela fazia sem saber o efeito que causava. Ele havia tentado resistir, tentara ignorar o frio no estômago ao vê-la pela manhã, o calor que sentia ao ouvir sua risada contida, o incômodo gostoso de saber que ela estava por perto. Mas cada tentativa o afundava mais. Cada gesto dela era uma ameaça à fortaleza emocional que ele levou anos para construir. Na sala, ao lado, Elizabeth terminava de arquivar documentos. O expediente já havia encerrado para todos, menos para ela. Gostava de ficar até mais tarde. Era silencioso e sentia que rendia mais. Além disso, qualquer hora extra era bem-vinda para pagar os exames do irmão. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Havia um ar de tensão doce no ar, uma sensação de que o improvável estava prestes a acontecer. Elizabeth. A voz de Paulo soou no corredor. Ela se virou de imediato, segurando uma pilha de pastas. "Sim, senhor. Pode vir até aqui por um instante?" Ela deixou os documentos sobre a mesa e entrou em sua sala. A luz baixa deixava o ambiente com uma tonalidade quente. Havia apenas o som do ar-condicionado e o pulsar acelerado do coração dela. "Queria agradecer por hoje", disse ele, com as mãos nos bolsos da calça social. "Pela apresentação, pelo empenho, pela presença. Só fiz meu trabalho. Fez mais do que isso. Você deu vida a uma reunião que seria monótona. Tem noção de como sua presença afeta o ambiente?" Ela franziu o senho, sem entender. "Positivamente, quero dizer", acrescentou ele, sorrindo levemente. Elizabeth não sabia o que responder. Aquele Paulo era diferente. Sem terno, sem pose, sem armadura. "Não estou acostumada a ouvir elogios", disse ela, baixando os olhos.
Devia estar. Merece todos eles. Um silêncio se formou entre os dois. Mas não era vazio. Era denso, quente, carregado de tudo o que estava prestes a explodir. Paulo deu um passo à frente, depois outro. Parou a poucos centímetros dela. O coração de Elizabeth acelerou. Os olhos de ambos se fixaram um no outro como dois polos magnéticos prestes a colidir. Você me tira do eixo, ele murmurou. E eu odeio perder o controle. Talvez você só esteja descobrindo um outro tipo de controle, ela sussurrou, sentindo a própria respiração falhar. Ele levantou a mão devagar e tocou levemente o rosto dela, como se pedisse permissão, sem palavras. Elizabeth fechou os olhos por um segundo, se entregando àquele toque como quem se joga do alto de um penhasco sem rede. E então aconteceu. O beijo. Não foi impetuoso, nem selvagem. Foi profundo, denso. Um encontro de tudo que eles não sabiam que sentiam. Os lábios se tocaram com ternura, mas logo foram consumidos por uma intensidade surpreendente. As mãos dele seguraram o rosto dela com firmeza, como se quisesse guardá-la, ali entre os dedos. As mãos dela repousaram sobre o peito dele, sentindo o ritmo acelerado de um coração que, até aquele momento, ele acreditava não ter. Quando se afastaram, os olhos ainda estavam fechados. Era como se aquele momento precisasse ser saboreado por mais alguns segundos. Foi ela quem quebrou o silêncio. Isso foi inesperado. Foi inevitável, respondeu ele, ainda sem soltar seu rosto. Isso complica as coisas. Ou torna tudo mais simples, mas nenhum dos dois estava preparado para o que vinham a seguir. Na manhã seguinte, a rotina parecia igual, mas dentro deles tudo havia mudado. No escritório, agiam com naturalidade, mantendo o profissionalismo, mas os olhares se cruzavam com mais frequência. Os silêncios diziam mais do que palavras, e vez ou outra, um leve sorriso escapava. Mas o mundo ao redor não era cego. Você notou que o chefão está mais sorridente? Comentou uma funcionária na sala de café. E que ele anda chamando a novata com frequência? Respondeu outra. As fofocas começaram a circular, como vírus. E em uma empresa onde poder, dinheiro e inveja andavam lado a lado, nada passava despercebido por muito tempo. Paulo sabia disso. E embora fosse dono de tudo ali, sentia-se vulnerável como um adolescente. Não por vergonha, mas por medo de que Elizabeth fosse alvo de julgamentos. Ele sabia como o mundo corporativo podia ser cruel. Sabia também que seus sentimentos estavam fora de qualquer contrato. E ela? Elizabeth sentia que estava vivendo algo tão bonito quanto perigoso. Sabia das regras não ditas. Sabia que envolvimentos assim costumavam terminar mal. Mas não conseguia evitar. Quando olhava nos olhos dele, todo o resto parecia pequeno demais. Naquela noite, eles não se encontraram. Paulo a observou sair do prédio pela câmera de segurança. Ela caminhava devagar, olhando o celular, talvez trocando mensagens com o irmão, ou com alguma amiga, ou talvez apenas tentando organizar a confusão dentro de si. Ele pensou em chamá-la, em mandar uma mensagem, impedir que subisse até a cobertura, mas não o fez. Queria que aquele beijo não fosse um impulso. Queria que ela voltasse, porque também quisesse mais, e ela queria, mas sabia que agora o que aconteceria entre eles poderia mudar tudo, para sempre. Nos dias que seguiram o beijo, o mundo parecia mais suave para Elizabeth. O trânsito já não era tão opressor. O frio das madrugadas parecia menos cruel. E até o cansaço acumulado dos bicos anteriores parecia ter diminuído. Bastava lembrar do toque das mãos de Paulo, da maneira como ele sussurrara aquelas palavras. Isso foi inevitável, para o coração dela aquecer como uma lareira em meio ao inverno cinzento de São Paulo. Mas a leveza do sentimento recém-nascido estava prestes a colidir com a dureza de um ambiente que não tolera exceções. Na segunda-feira pela manhã, Elizabeth notou algo estranho no ar. A recepcionista antissempática mal lhe dirigiu a palavra. A assistente do setor financeiro cochichava enquanto ela passava. E na sala de arquivos, duas funcionárias encerraram a conversa assim que ela entrou. Ela não precisava ser expert em comportamento para perceber. Estavam falando dela, e provavelmente de Paulo também.
Bom dia, disse ela ao cruzar com Vitor, tentando manter a rotina. Ei, respondeu ele em tom mais baixo. Anda rolando umas fofocas meio pesadas. Gente dizendo que você tá, sabe, tendo algo com o chefe. Elizabeth empalideceu. Quem disse isso? Todo mundo, desde sexta. E parece que a ex-noiva dele soube e tá furiosa. Ela ainda tem amigos na diretoria. A jovem sentiu o estômago revirar. Eu não... Ela tentou se explicar, mas não havia como. Nem palavras suficientes, nem espaço seguro. Na sala do presidente, Paulo revisava relatórios com o semblante sério. Mas não era sobre números que pensava. Sabia que o beijo daquela noite os colocaria no centro de olhares maldosos. O que não esperava era a velocidade com que as especulações se espalhariam. Nem a crueldade com que as pessoas julgavam. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marina, sua ex-noiva. Você se superou, Paulo. Uma funcionária sem estudo? Isso é caridade ou carência? Ele fechou os olhos e suspirou fundo. Marina era filha de um dos maiores investidores do grupo. O noivado havia terminado meses atrás, mas ela ainda frequentava os bastidores da empresa como se nada tivesse mudado. E agora estava furiosa. Paulo se levantou e caminhou direto até o setor administrativo. Todos os olhos se voltaram para ele. Elizabeth estava junto à impressora concentrada. Quando o viu, esticou-se automaticamente. Com licença. Pode vir comigo, por favor? Ela assentiu, nervosa, e o seguiu em silêncio, até uma sala de reuniões vazia. Assim que entraram, ele fechou a porta. Estão comentando sobre a gente, não é? Ela disse antes mesmo que ele abrisse a boca. Sim, respondeu ele tenso. Já soube que chegou até Marina. E o que isso significa? Paulo passou a mão pelos cabelos. Significa que vão tentar te atacar de todas as formas. Que vão querer fazer parecer que você está aqui por outros motivos. Eu não estou, nunca quis vantagem. Nunca pedi nada, disse ela ofendida. Eu sei, mas eles não sabem. E mais do que isso, não querem saber. Então o que vai fazer? Ele hesitou. Por ora acho melhor mantermos distância, pelo menos aqui dentro. Aquelas palavras cortaram Elizabeth como uma lâmina afiada. Então vamos fingir que nada. Aconteceu? Não, vamos proteger o que aconteceu. Ela recuou um passo. Sabe qual a diferença entre nós dois, Paulo? Você tem o poder de decidir se vai ou não se importar com o que dizem. Eu não. Eu sou a pobre que subiu rápido demais. A que precisa se calar, se esconder, se afastar. Não é isso. É exatamente isso. E quer saber? Eu já sobrevivi a muito mais do que fofocas. Mas não vou aceitar ser um problema. Para você. Ela saiu antes que ele pudesse responder, e dessa vez não olhou para trás. Naquela noite, Elizabeth não conseguiu jantar, nem estudar. Deitou ao lado do irmão com os olhos ardendo. Queria gritar, queria desaparecer. Por que o mundo insistia em arrancar dela tudo o que a fazia feliz? Enquanto isso, no topo do prédio espelhado, Paulo encarava sua própria solidão como nunca antes. Sentia o peso do silêncio que ele mesmo escolheu, do medo que o impedia de enfrentar os outros. Ele podia vencer qualquer rival nos negócios, mas ali falhara com ela. Na manhã seguinte, Elizabeth chegou cedo, como sempre, mas o olhar estava diferente, mais frio, mais distante. Fez seu trabalho com perfeição, mas sem emoção, e evitou qualquer contato visual com Paulo. Até que, perto do meio-dia, uma notificação interna mudou tudo. Reunião emergencial com todos os funcionários às 14 horas no auditório. Presença obrigatória. Ninguém sabia o motivo. As teorias iam de falência até fusão com outra empresa. Mas ninguém esperava o que realmente viria. Às 14 horas em ponto, Paulo subiu ao palco do auditório lotado. O silêncio era absoluto. Boa tarde. Reuni essa equipe hoje por um motivo importante. Nos últimos dias, rumores começaram a circular pelos corredores. Rumores que não só prejudicam a imagem da empresa, como colocam em xeque a integridade de pessoas inocentes. Ele pausou, encarando os olhos curiosos de todos. Elizabeth é uma funcionária exemplar. Disciplinada, inteligente, dedicada, e se tem alguém que tem algo a aprender com ela, esse alguém sou eu.
Todos murmuraram. Sim, temos uma relação pessoal. Sim, ultrapassamos os limites profissionais. E não, isso não diminui em nada a competência dela. Elizabeth, sentada ao fundo, sentiu o mundo girar. As mãos suaram. O coração disparou. Ela não esperava isso. Se alguém achar que essa situação fere os princípios da empresa, continuou ele, estou disposto a ouvir. Mas também aviso. Qualquer ataque, insinuação ou comportamento desrespeitoso será tratado com a severidade que merece. A sala permaneceu em silêncio. Alguns rostos surpresos, outros constrangidos, mas havia também admiração. Paulo desceu do palco e foi direto até Elizabeth, que ainda tentava processar tudo. Eu não quero te afastar. Eu quero estar ao seu lado, disse ele com a voz baixa, porém firme. E se isso custar minha reputação, que seja. Você vale mais do que todos os contratos que eu já assinei. Ela não disse nada. Apenas o abraçou, e pela primeira vez, ali, diante de todos, ela não teve medo. Mas o caminho deles ainda teria curvas. Ainda haveria olhares tortos, inveja, desafios. Só que agora, eles estavam juntos. E isso mudava tudo. A notícia da declaração pública de Paulo se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, o nome da Dinistec foi parar em sites de fofoca corporativa, colunas sociais e grupos internos de investidores. Um CEO renomado assumindo um relacionamento com uma funcionária sem formação superior? Para muitos, era um escândalo. Para outros, um ato de coragem. Para Elizabeth, era um turbilhão. Mesmo que o discurso dele tivesse calado muitas bocas, ela sabia que os olhares continuariam, que os julgamentos viriam silenciosos pelas costas. Mas agora havia uma diferença. Ela não estava mais sozinha. Paulo passou a tratá-la com naturalidade no ambiente profissional, sem exageros, sem favoritismo, e em momentos privados, mantinha-se mais próximo, mais humano. O homem que antes parecia inalcançável, agora demonstrava cuidado, afeto e entrega. Mas como toda paixão intensa, havia também o medo de perder, o medo de não estar à altura, o medo de que tudo aquilo fosse bom demais para durar. Na terceira sexta-feira após a confissão pública, Paulo fez um convite inesperado. Vem jantar comigo? Mas não em restaurante. Quero te levar em um lugar diferente. Elizabeth hesitou. Posso confiar? Ele sorriu. Já confiou antes. E ainda estou aqui. Ela assentiu, o coração disparando. Ao cair da noite, ele a buscou. Nada de carro blindado ou motorista. Apenas um sedã simples, conduzido por ele mesmo. Elizabeth vestia um vestido azul escuro, discreto, com sapatos baixos. Paulo, de jeans e camisa de linho, parecia outro homem. Vamos para onde? Surpresa, ela riu. O carro saiu da zona sul e seguiu por uma estrada pouco iluminada. Quando ela começou a se perguntar para onde estavam indo, chegaram a uma pequena chácara nos arredores da cidade. Esse lugar era do meu avô, explicou ele. Ninguém mais vem aqui, só eu. Quando preciso respirar, o portão se abriu e revelou um gramado largo, uma casa de madeira rústica e, ao fundo, uma vista de tirar o fôlego do horizonte estrelado. Eu não sabia que você tinha isso dentro de você, disse ela encantada. Nem eu, até você aparecer. Dentro da casa havia uma mesa posta com velas, massa ao molho branco, vinho e um antigo toca-discos tocando jazz suave. Você se superou. Você merece mais do que isso, respondeu ele. Mas quis começar. Por aqui. Durante o jantar conversaram sobre a infância, os medos, os sonhos que não se realizaram. Elizabeth falou sobre a mãe, sobre o irmão. Paulo contou do dia em que perdeu o pai e teve que assumir responsabilidade cedo demais. Ninguém nunca me perguntou como eu me sentia, confessou ele. Sempre fui o homem de aço, o empresário promissor. Mas você me vê, ela segurou a mão dele por sobre a mesa. Porque você me deixa ver. E ali, no silêncio da noite, sob as estrelas e a melodia suave do velho jazz, se beijaram novamente. Um beijo mais doce, mais calmo, mas carregado de certeza. Mas o que parecia um conto de fadas estava prestes a ser invadido pela realidade dura e cruel.
Na segunda-feira seguinte, Marina, a ex-noiva de Paulo, apareceu na sede da empresa sem aviso. Bela, altiva e perigosa. Ela entrou como quem ainda fosse dona de tudo, e de certo modo em partes da diretoria ainda era. Precisamos conversar, disse ela ao encontrá-lo no corredor. Paulo não queria, mas sabia que não poderia evitar. Fecharam-se em sua sala. Então é isso? Você resolveu jogar seu nome, sua empresa, sua imagem no lixo por causa daquela garota? Elizabeth tem mais integridade do que todas as pessoas com quem eu trabalhei nos últimos anos. Isso não vai durar, Paulo. Você sabe. Ela é uma distração. Uma fase, ele respirou fundo. Você pode dizer o que quiser, mas não ouse ameaçar ela, nem com insinuações, nem com sorrisos venenosos. Eu conheço seu jogo. Marina o encarou, irritada por não ter mais poder sobre ele. Veremos o que os investidores pensam sobre isso, disse, saindo com a postura ereta e o ego ferido. Naquela mesma tarde, Elizabeth recebeu uma ligação que a desmontou. Oi, dona Elizabeth, é da clínica. O exame do seu irmão detectou uma anomalia que precisa de atenção urgente. Vamos precisar agendar uma cirurgia dentro das próximas semanas. Mas quanto custa? O plano não cobre esse tipo de procedimento. O valor particular é de R$32 mil. Ela agradeceu, desligou e desabou. Era mais do que 3 anos de salário. Ela pensou em Paulo. Ele ajudaria. Claro que ajudaria. Mas ela não queria isso. Não por pena. Não como dívida. Então tomou uma decisão silenciosa, desesperada. Naquela noite voltou ao quarto. Pegou uma caixa velha com bijuterias, sapatos usados, livros de cursinho e criou um anúncio online. Feirinha solidária. Tudo por uma vida, sem dizer nada a ninguém. Vendeu tudo o que tinha, incluindo o vestido azul escuro que usara no jantar. Paulo soube por acaso. Um funcionário o alertou que Elizabeth havia publicado nas redes sociais algo estranho. Ele foi até o perfil e viu as fotos do bazar. Leu as legendas, viu o apelo e sentiu o coração rasgar. No dia seguinte, ele a chamou em sua sala. Por que não me contou? Ela respirou fundo. Porque eu não queria misturar as coisas. Não quero que pense que estou com você por ajuda, ou que aproveito da sua posição. Elizabeth, você já fez muito por mim, mas esse é o meu irmão, é a minha luta. Eu preciso vencer isso com minhas próprias mãos. E se eu quiser lutar com você? Ela hesitou. As lágrimas lutavam para não cair. Então me ajude sem tirar isso de mim. Com presença, com apoio. Mas deixa eu vencer por nós dois. Ele a abraçou, forte, como quem não quer soltar nunca mais. Naquela noite, Paulo depositou o valor da cirurgia anonimamente na conta da clínica, em nome do irmão, e não contou nada para Elizabeth. Sabia que ela descobriria, mas quando isso acontecesse, queria que ela soubesse que o amor dele era maior que o orgulho e que estava disposto a dar tudo por ela, até se esconder. O dia seguinte amanheceu com nuvens baixas, como se até o céu estivesse apreensivo com o que estava por vir. O clima nublado parecia refletir o estado de espírito de Elizabeth, ansiosa, tensa, mas ainda sustentada por um fio de esperança. Desde a ligação da clínica, ela sentia o peso de uma responsabilidade que ameaçava esmagá-la, mas se recusava a pedir ajuda. Ela era forte, sempre fora, mas até os mais fortes têm seus limites. Ao chegar à empresa, não notou Paulo. Seu escritório estava com a persiana fechada e a sala em silêncio. Supôs que ele estivesse em uma reunião. Sentiu um pequeno alívio. Depois da última conversa, havia uma tensão silenciosa entre os dois. A mistura de carinho, respeito e um orgulho que doía nos dois lados. Durante a manhã, o celular de Elizabeth vibrou com uma mensagem curta da clínica. Confirmação. Procedimento autorizado e agendado. Pagamento recebido integralmente. Ela congelou. Como assim? Murmurou. Ligou imediatamente para a clínica com as mãos trêmulas. Sim, senhora Elizabeth. O valor foi pago ontem à noite. Tudo certo para a cirurgia na próxima semana. Inclusive, já estamos com a reserva no hospital. Mas eu não paguei. Não? Disse a atendente confusa. Está em nome do seu irmão.
Depósito feito por uma empresa, mas com dados protegidos. Solicitaram anonimato. Foi como se o chão abrisse sob os pés dela. Paulo. Só podia ser ele, e o pior, ela sabia que era. A gratidão instantânea veio como um soco no estômago, mas, junto dela, surgiu algo ainda mais forte, a sensação de que, mesmo com todas as promessas de respeito e parceria, ele havia tomado uma decisão por ela. Cruzado um limite, ela respirou fundo, engolindo o nó na garganta. Bateu a porta do escritório dele com firmeza. Paulo estava sentado sozinho, olhando pela janela com o olhar perdido. Você pagou a cirurgia, não foi? Ele se virou devagar. A expressão era serena, mas o olhar dizia tudo. Elizabeth, Por quê? Eu te pedi, te implorei. E você fez mesmo assim. Eu fiz porque não aguentava ver você sofrendo, porque eu amo seu coração guerreiro, mas também quero aliviar seu peso. Eu fiz porque te amo. A declaração pegou Elizabeth de surpresa. Pela primeira vez ele havia dito, em voz alta, sem máscaras. Mas a dor que ela sentia falava mais alto naquele momento. Amor também é confiança. E você não confiou que eu poderia conseguir, não foi isso. Foi exatamente isso. Você escolheu por mim, me fez parecer pequena, como se eu fosse frágil demais para vencer. E o pior, fez escondido. Como se eu fosse incapaz de lidar com a verdade. Ele se levantou caminhando até ela. Eu fiz escondido porque sabia que você recusaria. E porque preferi carregar esse fardo sozinho do que te ver falhar por falta de recursos. Você tem ideia do quanto é valiosa? O quanto sua coragem me inspira? Ela chorava agora, silenciosamente. Mas você roubou minha vitória, Paulo. Você me tirou o direito de dizer, eu consegui. Ele tocou seu rosto com ternura. Eu só quis proteger o que eu amo. E eu só queria ser suficiente, sussurrou ela. Ela se afastou devagar, saindo da sala sem dizer mais nada. Os dias seguintes foram cinzentos. Elizabeth pediu licença do trabalho para acompanhar os preparativos da cirurgia do irmão. Paulo respeitou. Não a procurou. Não mandou mensagens, mas sentia cada segundo da ausência dela como se fosse um castigo. Trabalhar sem sua presença era como tentar viver em um prédio sem janelas. O sorriso dela, o som da risada contida, o jeito como ela organizava papéis e ajudava até quem não merecia, tudo fazia falta. Do outro lado da cidade, Elizabeth passava horas ao lado de Lucas, tentando esconder as lágrimas. O irmão era sua razão de viver, mas agora, mesmo com a cirurgia garantida, havia um vazio, algo quebrado, uma parte dela que não sabia se seria capaz de perdoar. Beth, você está triste? Perguntou o menino no hospital. Um pouco. Por causa do moço bonito do terno, ela sorriu em meio às lágrimas. Por causa dele. Ele te ama? Perguntou Lucas, com a inocência pura de quem ainda não conhecia as armadilhas. Do mundo adulto. Acho que sim. Então volta para ele. A gente não pode brigar com quem ama a gente. Ainda mais quando a gente também ama de volta. Ela abraçou o irmão com força, como se fosse ele quem a sustentava agora. Na véspera da cirurgia, Elizabeth voltou ao prédio da Diniz Tech, não para trabalhar, mas para encarar seu destino. Subiu até o andar da presidência, onde encontrou Paulo sozinho em sua sala, olhando a maquete de um novo prédio da empresa. Vim me despedir, disse ela firme. Ele se virou assustado. Despedir? Lucas, que entra em cirurgia amanhã. Depois disso, vou focar nos estudos, no meu futuro, no meu caminho, sem depender de ninguém. E o que nós vivemos foi verdadeiro, foi bonito, e vai ficar guardado. Mas eu preciso descobrir quem sou sozinha. Elizabeth. Ele deu um passo, mas ela ergueu a mão. Não precisa dizer nada. Você me deu mais do que eu imaginava, só que agora eu preciso me dar o que me falta. Força, independência, liberdade. Eu te amo, disse ele, com a voz baixa, firme. Ela sorriu, as lágrimas nos olhos. Eu sei. E saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Paulo sentou-se sozinho em sua cobertura silenciosa. Pela primeira vez em anos chorou. Não por fracasso nos negócios,
mas por perder o que mais importava. Enquanto isso, Elizabeth, ao lado do irmão dormindo, segurava a mão dele com força e sussurrava: "Eu vou encontrar meu caminho. E se for, para o amor nos achar de novo, que seja quando eu estiver inteira." O destino, no entanto, ainda tinha planos para os dois, porque o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas espera o momento certo para recomeçar. O corredor branco do hospital estava silencioso, quebrado apenas pelo zumbido dos monitores à distância e o som regular dos passos de enfermeiros que passavam apressados. Dentro do quarto 407, Elizabeth segurava a mão do irmão com delicadeza, observando o peito dele subir e descer com a ajuda do respirador. A cirurgia havia sido um sucesso. O médico sorrira ao sair da sala de operação e ela chorou como nunca antes, de alívio, de gratidão, de exaustão. Pela primeira vez em anos, Elizabeth sentiu que o peso sobre seus ombros havia diminuído. Mas, ao mesmo tempo, o espaço que ficava livre em seu coração foi tomado por outra dor, a saudade de Paulo. Desde a despedida, ela o evitou. Bloqueou as redes sociais, não respondeu mensagens, não abriu os e-mails da empresa. Mas nada disso impediu a lembrança de voltar todas as noites. O jeito como ele a olhava, como dizia seu nome, como tocava seu rosto com reverência. As palavras "eu te amo" ainda ecoavam como uma sinfonia inacabada dentro dela, mas ela precisava saber quem era sem ele. Precisava vencer sem muletas e agora havia vencido, com cicatrizes, sim, mas de pé. Enquanto isso, em um dos salões de vidro da Diniz Tech, Paulo fazia uma apresentação para investidores internacionais. Sua voz era firme, os dados precisos, os números impecáveis, mas o brilho nos olhos estava ausente. Os elogios não significavam mais nada. Desde que ela se foi, o mundo havia ficado mais silencioso, a vida mais automatizada, como um relógio de luxo que marca o tempo, mas não sente as horas passarem. Ele tentou se distrair, mergulhou em reuniões, fechou contratos, viajou 2 vezes ao exterior, mas nada funcionava, porque nada substituía Elizabeth, até que, em um final de tarde qualquer, uma simples notificação no celular mudou tudo. A cirurgia do Lucas foi um sucesso, obrigada por tudo. E era só isso, mas para Paulo era tudo. Na mesma noite, ele entrou em seu carro e dirigiu até o hospital sem planejar, sem pensar. O endereço ainda estava gravado em sua mente. Quando chegou, hesitou por um instante. Seria bem-vindo. Ela o receberia. Subiu os andares como se cada degrau o aproximasse de algo sagrado. Quando parou diante da porta do quarto, respirou fundo e bateu 2 vezes. Elizabeth abriu com expressão cansada, mas os olhos ainda brilhantes, e congelou ao vê-lo. "Paulo, eu não consegui mais esperar", disse ele. "Esperei o tempo que você precisava, mas agora eu preciso de você." Ela não disse nada, apenas o olhava, como se esperasse que ele dissesse algo mais. Você estava certa. Precisava conquistar isso sozinha, e você conseguiu. Você venceu. Eu só quero caminhar com você a partir de agora, lado a lado, sem tomar suas batalhas, mas também sem me afastar quando tudo apertar. Você veio até aqui por mim? Por você. Por mim. Por nós. Se ainda existir um nós. Ela baixou os olhos por um instante e sorriu. Eu nunca deixei de te amar, Paulo. Eu só precisava aprender a me amar primeiro. Ele se aproximou com calma e a abraçou. Foi um abraço silencioso, daqueles que consertam rachaduras invisíveis. E depois um beijo, o beijo mais leve e mais intenso de todos. Não havia urgência, nem desespero. Havia cumplicidade e amor. O tipo de amor que não exige explicações, apenas presença. Meses depois, Elizabeth retomou os estudos. Ingressou na faculdade de psicologia com bolsa integral. Continuava morando com o irmão, que se recuperava bem e voltara a sorrir com frequência. Vez ou outra, ela visitava a sede da Diniz Tech, agora não como funcionária, mas como consultora de projetos sociais. Paulo a apoiava sem controlar. Estava ao lado, mas não à frente. Amava sem prender.
E ela o amava sem medo. Num domingo de sol, na mesma chácara onde jantaram juntos pela primeira vez, ele ajoelhou diante dela com um pequeno anel simples de prata e disse: Eu não quero prometer que serei perfeito, mas posso prometer que nunca vou te diminuir. Nunca vou decidir por você. Quero ser o homem que caminha ao seu lado pelo resto da vida. Ela sorriu, com os olhos marejados. E eu quero caminhar com você, porque agora eu sei quem eu sou. Aceitou o anel, o beijo e o futuro. A história da garota pobre que apareceu do nada e virou a vida do CEO milionário de cabeça para baixo não foi só sobre amor. Foi sobre autoconhecimento, coragem, superação e verdade. Eles não se completaram, eles se transbordaram. E juntos foram além do que jamais imaginaram.